Oi, dizem que a educação de uma pessoa ela não é completa se ela não conhece a Bíblia. As crianças nas escolas hoje elas estão praticamente vivendo um paganismo forçado por todas essas ideias erradas de evolução e outras coisas que as escolas ensinam hoje. Uma coisa que nós temos que fazer é reparar nossa própria falta de conhecimento sobre a Bíblia e o plano de Deus. E ajudar aqueles que estão ao nosso redor a entender a extensão e o extremo a que Deus chegou por amor de nós em tudo isso. A Bíblia é reconhecida por grandes homens como um livro que é único e poderoso para nos orientar na nossa jornada. Para um cristão, a especialização nas Escrituras é necessária, é uma coisa muito necessária. Por exemplo, a criminalidade cresce no mundo todo. Abortos, nascimentos ilegítimos, divórcios, suicídios. O que será que está acontecendo com o nosso mundo hoje, com a nossa sociedade? Bom, o que nós estamos propondo é uma aventura literal, que vai nos levar a um entendimento prático de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fazendo você capaz de entender a Bíblia de uma maneira muito clara por toda a sua vida. Nós vamos começar antes da pré-história. Vamos ver histórias de maldade, traição, que vem do príncipe das trevas, mas veremos também os grandes acontecimentos, sacrifícios, romances, literatura, surpresas escondidas em cada página da Bíblia, colocadas lá pelo Criador e o grande design de toda a criação. Nós veremos o surgimento de grandes impérios e suas quedas, grandes líderes que descobriram cartas escritas a eles pelo próprio Deus 150 anos antes de eles terem mesmo nascido, e até chamando-os pelo próprio nome. É uma coisa fantástica. Veremos grandes mistérios, por exemplo, a natureza do tempo. Você sabia que o tempo é uma propriedade física? É. Predestinação, vontade própria, a natureza do mal, de onde ele vem e por quê. Nós descobriremos que vivemos em uma realidade virtual, que é transcendida por uma realidade muito maior. Outras dimensões, será que elas existem mesmo? O Criador em pessoa entrando na criação para corrigir um erro que um intruso maligno causou. Nós conhecemos essa história. Nós veremos a origem da criação e o destino de super seres, os anjos, que estão sempre por trás das cenas em nosso universo físico. Um universo que agora os cientistas descobriram que é uma simulação digital contida dentro de uma realidade muito maior. O campo da física de partícula mudou muito nos últimos anos e mudou também totalmente a nossa concepção de realidade. A ciência concluiu que o nosso universo ele consiste de pelo menos 10 dimensões. Gastaram-se milhões de dólares em pesquisa para chegar a uma conclusão que um homem, há muitos séculos atrás, descobriu estudando apenas o capítulo 1 de Gênesis. Alguns acreditam que fenômenos paranormais são apenas intrusos de outra dimensão em uma realidade muito maior. Nós vamos ver isso. Nós estamos engajados em uma guerra cósmica entre o bem e o mal, que terá sua conclusão não muito depois desses dias. De fato, nós podemos ver no horizonte sinais que essas coisas estão muito próximas. Somos refém de um príncipe das trevas que faz qualquer vilão parecer escoteiro. Isso não é uma brincadeira ou ficção. Determina único e pessoal destino de cada pessoa. Uma história escrita com sangue, numa cruz de madeira, em um monte na Judéia, há 2000 anos atrás. Esperamos que você, ao final dessa aventura, desenvolva uma paixão ou uma obsessão que irá inflamar sua vida e levá-lo a amar ainda mais o Criador e Autor das nossas vidas. Nós temos 66 livros que nós chamamos de Bíblia, escrito por 40 pessoas que não se conheciam mutuamente durante um período de mais ou menos 2000 anos. A grande descoberta é que esses 66 livros, escritos por essas 40 diferentes pessoas num período de mais ou menos 2000 anos, traz um intrigante e muito bem desenhado sistema de mensagens que não é somente dizer que o Antigo Testamento está explicado no Novo, que o Novo está contido no Antigo. Não, esse é um padrão de mensagens que tem a sua origem fora do tempo e espaço da realidade que nós conhecemos. Nós esperamos dar a você, durante esses 22 estudos, uma forma de navegação por todo esse sistema que é muito bem projetado, ou seja, a Bíblia Sagrada. A verdade está nos detalhes. Cada detalhe é conectado a outro.
O nosso objetivo é estrategicamente ter um entendimento do padrão completo, de maneira que você possa, ao final dos estudos, conectar todos os pontos. Para levar um estudo como esse a sério, nós temos que de alguma forma nos livrar de alguns dogmas ou conceitos pré-concebidos, né? Baixar a nossa guarda, a barreira da presunção de que nós já sabemos tudo. Isso é um problema que a gente tem que vencer. Quanto mais você souber sobre a ciência moderna, sobre o que eles falam da criação, mais confortável você vai se sentir quando ler Gênesis. Por exemplo, a ciência hoje descobriu que nós vivemos em um universo finito. A ideia de infinidade caiu por terra. Descobriram também que tempo é uma propriedade física. Como que a gente pode pegar tempo, tocar no tempo? O tempo é uma propriedade física. A percepção de hiperespaço. Mais que 3 dimensões que vivemos e conhecemos, comprovado em laboratório por cientistas. O nosso universo ele tem fronteiras, ele teve um começo e ele terá um fim. A noção de infinidade já caiu por terra há muito tempo. A natureza da realidade, os hiperespaços, segundo a trigonometria, os 3 lados de um triângulo sempre somam 180 graus, não importa qual triângulo que se esteja usando. Agora imagine de repente se nós somos confrontados por um triângulo cujas medidas colocadas juntas somam mais que 180 graus. Quando uma regra como essa é violada, então você percebe que encontrou uma dimensão adicional. Se nós formos em um campo aberto e fizermos um triângulo enorme de quilômetros de extensão, nós vamos perceber que a soma dos 3 ângulos vai ser muito maior que 180 graus. Muito maior que 180 graus. Isso quer dizer que você encontrou a curvatura da Terra. E realmente, quando uma regra dessa é quebrada, então você percebe, opa, alguma coisa aqui está fora de lugar. Foi esse tipo de experiência que deu a Einstein uma luz quando ele estava ainda estudando a natureza do espaço. Ele percebeu que não há diferença entre tempo e espaço. Isso fez com que ele percebesse a 4ª dimensão, que é a dimensão que hoje nós conhecemos como tempo, porque na verdade sabemos que vivemos em 3 dimensões, conhecemos altura, largura e profundidade, mas Einstein, através de todos esses estudos, descobriu que o tempo também é uma dimensão. Nós conhecemos, nós podemos olhar para trás e ver o que se passou, mas nós não podemos olhar para frente e ver o que ainda não aconteceu. Então por isso ainda é uma coisa difícil para o homem entender. Por exemplo, existe um relógio atômico no Colorado e um nos Estados Unidos. Eles são, um no Colorado, desculpe, e um em Greenwich, na Inglaterra. São relógios atômicos exatamente iguais. Esses relógios, eles são exatos na medida do tempo, a uma medida de um segundo em 1 milhão de anos. São esses tipos de relógios, por exemplo, que fazem possível o cálculo de posição de satélite. Esses 2 relógios mostram uma diferença de tempo de 5 microsegundos por ano. O dos Estados Unidos é mais rápido. Por quê? Aí vem a pergunta, qual dos 2 estão certos? Se os 2 são idênticos? Bom, o que está nos Estados Unidos, ele é mais rápido. O que acontece é que o tempo é diferente na Inglaterra, por causa da altitude. Nos Estados Unidos, no Colorado, por exemplo, nos Estados Unidos, 5.400 pés de altura do nível do mar. Já na Inglaterra, são 80 pés do nível do mar. A diferença é muito grande. O tempo, o que acontece é que o tempo é diferente nas 2 localidades por causa da gravidade. Um outro exemplo que é muito interessante, por exemplo, imagine você 2 astronautas gêmeos nascidos no mesmo dia. Se nós pegamos um desses astronautas e deixamos aqui na Terra, e pegamos o outro, gêmeo, idêntico, e enviamos ele para uma estrela muito próxima da Terra, que é a estrela mais próxima da Terra é Alfa Centauro, que fica 4,5 anos luz de distância da Terra. A viagem de ida e volta seriam 18 anos. Isso se nós mandarmos o astronauta a metade da velocidade da luz. Bom, se esse astronauta que foi para essa estrela levar com ele um relógio, ele vai perceber que o tempo no relógio dele não vai ser o mesmo tempo que o relógio do irmão que ficou na Terra.
E quando ele voltar de viagem, eles não mais serão na mesma idade. O que foi para Alpha Centauro, ou para essa estrela, ele vai voltar 2 anos e meio mais jovem do que o irmão. Se isso não te deixa perturbado, então você não está prestando atenção. Isso é um exemplo de dilatação do tempo. Por quê? Porque tempo é uma propriedade física que varia com distância, massa, velocidade. Isso é uma coisa muito interessante que nós temos que prestar atenção. Bom, nós esperamos por você nesse estudo. Nós vamos ter na próxima semana, agora já nesse sábado, dia 5 de março. Dia 5 de março, então no próximo sábado, nós vamos estar no endereço no 1954 da 38ª Street em Astoria, New York, ok? Você pode sempre visitar o nosso website, que é www.impartministries.net, Impart Ministries todos junto, ok? Se você chegar a entrar no site, tiver em inglês, tem a bandeirinha do Brasil, você só clica nela, você vai estar em português, ok? Então, nós esperamos você, nós provavelmente vamos ter outros estudos em outras áreas aqui da localidade de New Jersey. A gente vai estar sempre fazendo um update no website, fique atento então. E muita coisa boa vem por aí, tá? Que Deus nos abençoe a todos e a gente se vê. Tchau!